Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling dessa sexta-feira, um programa muito especial para a gente, um programa marcante essa semana. A gente anunciou a parceria com a Rouleur, uma das principais revistas e produções como um todo da mídia do ciclismo mundial, baseada em Londres. A gente esteve lá no Rouleur Live Show, o Álvaro e o Nicolas contamos essa história para você, e de lá nasceu uma ideia que culminou nesse primeiro momento. A gente publicou essa semana uma entrevista com o Matteo Cassina, que é o CEO da marca, entre outras marcas que ele também administra. O Álvaro pode até falar sobre isso com mais pertinência do que eu, já que foi ele que conversou com ele. E ali a gente abriu os caminhos. Hoje a gente fala sobre a edição que a Rolé lança nesse mês, a edição número 120, já na expectativa para o Tour de France. Muita coisa bacana nessa revista que a gente teve acesso com exclusividade e traz para vocês esse conteúdo. É claro que é um convite para que você leia a revista, mas é uma forma também de trazer um conteúdo que está ali fresquinho mundialmente, direto para quem segue aqui a Gregário. Vamos colocar o Álvaro Pacheco na roda. Álvaro, peraí, só uma coisa antes, que esse programa precisa de uma caracterização, né? A gente tem que colocar aqui, ó, o Olha meu só. cap da Rouleur, já que agora não vestimos a camisa é Gregário, mas o cap é Rouleur, aqui, ó, o nosso parceiro. Tem uma inspiração nas ideias da Rouleur. Essa é boa, essa eu gostei. Usei muito esse cap já, comprei quando eu assinei a revista lá em 2011, e é um grande prazer iniciar esse projeto ao seu lado, porque eu acho que a gente tem aqui um passo muito grande dentro do que a gente acredita, né? Pois é, Leandro, até porque a gente já falou algumas vezes, mas a nossa conexão como pessoas, como amigos, vem de revista, né? Vem quando você tinha a responsabilidade da VO2, me convidou para escrever alguns artigos e a gente, daí, eu acho que tanto nós dois temos em comum o respeito pelo texto longo, pelo texto bem escrito, pelo bom jornalismo, e a Rouleur foi uma luz de inspiração. Foi essa mistura, a Rouleur como uma coisa de qualidade, de texto longo, de gramatura de papel, de qualidade de editoria fotográfica, e a Cycling Tips completamente digital, de outra praia. E a gente pegou essas duas coisas e vem construindo há 3 anos a Gregário. E esse é o momento que acho que nos deixa muito felizes. E talvez, Leandro, para você voltar a ficar mais perto da revista, a gente estava falando isso em outra conversa, e a gente aqui está só entrando no vácuo para chegar na roda da Rouleur. Então, você, ouvinte, o que a gente está anunciando aqui é que tem uma associação, uma collab, como se diz nos meios digitais, entre a Rouleur e a Gregário, de que a Gregário recebe em primeira mão as matérias que a Rouleur está preparando para a próxima edição, e é disso que a gente vai falar nesse primeiro programa. Mas sei lá onde é que isso vai parar. São redações muito diferentes, né? O Edward, que é o redator-chefe, o editor-chefe da Rouleur, e você, Leandro, acho que a gente tem que marcar conversas ainda, porque a intenção, inclusive, deles é da gente trocar conteúdo, até trazer coisas aqui de Brasil que entrem, ou uma edição em português da Rouleur, tem um monte de coisa. Agora, eu queria dizer uma coisa um meia-culpa. Eu assinei a Rouleur, parei de assinar a Rouleur, mantive a minha admiração, mas, a partir dessa nossa collab, a primeira vez que eu cheguei, por uma obrigação prazerosa, a ler a revista inteira, a saborear a revista inteira. Esse é um processo legal, né? E, Leandro, assim, a gente, nesse negócio dessa era de post, de micropost de segundos, a gente lembra muito de chiclete e esquece o que é você fazer uma boa refeição. O que é você pegar uma revista, como é o caso da edição 120 da Rouleur, que você tem os gestores da terceira geração da Amaury, que é a maior empresa de organização de eventos do mundo, do Tour de France, uma entrevista com eles, com o Pod, com Miguel Indurain, com Phil Liggett, que foi a voz de todos nós quando não tinha transmissão, ouviu os vídeos ou quando tinha transmissão, e ele se virava em 3 coisas, que é o grande narrador, é um deus como narrador, talvez esteja na classe de fotografia do Graham Watson, né, que já fez outras coisas. No ciclismo feminino, uma matéria falando sobre como o Tour faz com os buquês do Tour de France. Então, é uma revista que não é para você pegar e dar uma folhada como uma revista semanal.
é uma coisa que vale, e acho que nós dois tivemos esse dever prazeroso de degustar. E o objetivo desse programa é convidar você, ouvinte, que a mídia impressa se perdeu, a Ruler não se perdeu. A Ruler está na qualidade, na consistência editorial, na surpresa de cada coisa. Se você vê uma matéria sobre como tem a logística de fazer o buquê que entrega no pódio do Tour de France em cada etapa. Isso é muito legal, né, Álvaro? Porque a gente fala o processo de leitura, né? Estava até conversando com a minha esposa sobre isso. Hoje, com a mídia social, o algoritmo te diz o que você vai ler, te coloca ali o feed das coisas que chegam para você, né? E ali você vai absorvendo e tem essa busca pelo seu mais rápido possível, mais sucinto possível. São os minutos, são os segundos, são os instantes que você alcança ali de conexão. E aí Ruler mete uma matéria de 8 páginas contando sobre um pedal no País Basco, onde a conexão está com o início do Tour de France, no dia 1º de julho, né? Vai largar no País Basco, e eles citam ali um roteiro de 78 quilômetros para uma reserva, um trecho super curioso, e ali você fala assim, poxa, beleza, é uma matéria de um pedal, tá bom, então 8 páginas de uma matéria de um pedal, legal. Aí eles colocam lá um ex-ciclista da Sky, o Bernat Incausti, que é um ciclista que rodou pela Movistar e tal, e teve um final de carreira melancólico, porque ele teve mononucleose. E aí ele teve também, aí fala de Guernica, que para mim eu só conhecia do quadro, do Picasso. E ali ele explica, contextualiza que a cidade que passa é onde foi bombardeada, né, pelos alemães lá em 37, e você vai conectando uma série de coisas que vão além do ciclismo e vão te dando um repertório, além da vontade de pedalar naquele lugar, você soma ali o Picasso, você soma a história da Guerra Civil Espanhola, você soma um pouco do pré-guerra, de Segunda Guerra Mundial, e isso é uma coisa que é muito bacana e eu acho que alcança o que a gente acredita na Gregário, Álvaro, que é esse compêndio, porque imagina, você citou aí o maior narrador que a gente viu, o maior ciclista da atualidade, eles também entrevistaram o Jasper Philipsen, que é talvez o maior velocista da atualidade, o belga, e sem assim, e também faz matéria de tecnologia, com a fábrica da Wheeler, mostra lá o desenvolvimento, o pessoal do marketing e tal, de uma bicicleta italiana que a gente está aí acostumado a ver o Mark Cavendish usando nessa temporada. Mas o que eu achei curioso também, e eu acho que a gente está sendo um pouco... A gente está um pouco entusiasmado, a gente vai detalhar um pouco isso, mas a matéria sobre as caramanholas, né? Pegar e contar a história da garrafinha tão presente na vida de quem assiste, de quem pedala, né? E explicar por que aquilo ainda é algo que os quadros mudaram tanto, né? As transformações na tecnologia da bicicleta e tudo mudou tanto com o tempo, e a garrafinha é a garrafinha, assim, é o mesmo formato, né? Ela era de metal, agora ela é de plástico, mas ainda é a melhor forma de atender ali a demanda do ciclista, né? Acho que isso é genial. E a história, por que ela saiu do guidão e foi para o quadro, né? Que é um detalhe que parece que não tem a menor relevância, porque eu acho que me vem à cabeça, lendo 2 livros, né? E eu que gosto muito de ler, um lá do famoso Lance Armstrong, de que não é sobre a bicicleta, e aí que é o primeiro livro dele, né? De que era sobre, enfim, no primeiro momento da luta dele como um câncer, um ótimo livro, inclusive, uma história genial de uma sobrevivência dessa pessoa e desse atleta naquele momento. E um outro, que foi um livro de um inglês, que é tudo sobre a bicicleta, chama It's All About the Bike, não tem em português, quem sabe um dia Gregário começa a publicar coisa em português, mas o que é? É um cara que resolveu fazer uma bicicleta tudo sob encomenda, então ele não foi na loja e comprou, ele escolheu o componente, o pneu, a roda, e fez uma viagem que demorou 1 ano e meio, 2 anos, para ir na fábrica, pegar esse componente e conhecer a fábrica, e conhecer a bicicleta, e conhecer o passador de marcha, o pneu. Então, a gente está falando de uma coisa aqui que é cultura, que não é uma coisa de consumo rápido e descartável. É uma coisa de que faz você pensar. Uma matéria que está aqui, por exemplo, foi um dos primeiros fabricantes, no final do século XIX, da corrente como a gente conhece ela hoje, com elo redondo, porque antes ela era meio triangular, que era o Simpson,
e que ele fez um campeonato de pista para provar que aquela corrente dele era melhor, não deu certo, e ele contratou o Toulouse-Lautrec, o pintor francês, para fazer uma propaganda da corrente dele. Então, assim, a história é muito mais... tem muito mais substância do que simplesmente você falar do equipamento A, do equipamento B, do que veio para cá e para lá. É um slow food da informação, né? Assim, e eu acho que isso traz até uma pergunta que eu queria te fazer, porque você recebe uma revista, e a Rouleur é uma revista que, nessa edição especial que eles falam do Tour de France, eles fizeram metade, ou melhor, ela tem duas faces. Numa delas você abre vendo o ciclismo feminino como centro das atenções, na outra o ciclismo masculino, por causa do Tour de Femme e o Tour de France masculino, que eles até chamam de Tour de Home, né? Tipo, eles brincam com a ideia faz sentido. do Femme e do homem. Em vez de falar que tem o Tour e o Tour de Femme, tem o Tour dos homens e o Tour das mulheres. Assim, eu acho que a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. É que, de fato, o Tour de France é a prova masculina. Acho que a identidade, tirar essa identidade seria um risco absurdo, né? É uma nova marca, o Tour de Homem. E o Tour de Femme é uma forma gentil de você dizer que aquele Tour de France está na sua versão feminina. Mas é uma dúvida que eu tenho um hábito muito claro. Assim, eu pego uma revista, folheio, paro, depois folheio, descubro outra coisa, às vezes passei por aquilo ali, não me atraiu, depois eu descubro que aquilo ali é legal pra caramba. Como é que você costuma ler? Você lê da primeira página até a última, ou você vai pulando ali as então, revistas? Igual, é no diagonal. Inclusive, uma das coisas que eu defendo mídia impressa, né, jornal, revista, porque na hora que você lê num aplicativo ou digital, fatalmente você não vai ter a leitura diagonal, você só vai ler as coisas. É mais fácil você chegar só no que teoricamente te interessa. Mas quando você tem numa coisa dessa, você no diagonal esbarra num assunto que teoricamente você não teria interesse, mas você descobre, você degusta aquele assunto. Seja ele num jornal que você fala sobre neurociência, que não seria um assunto de primeiro interesse meu, ou da tecnologia do agro, mas você descobre ali uma coisa que te fascina. Eu acho que isso o digital ainda não conseguiu entregar, porque é muito fácil você pular e ir direto para alguma coisa, dar a busca, só ver aquilo que você quer e vai embora. E a Rouleur, que por enquanto no Brasil, até porque eles tiveram um enorme problema de correio, tem algumas centenas de assinantes no Brasil, mas eles interromperam o envio porque extraviava, perdia, tinha que mandar 4 edições para chegar uma. Então a opção é você baixar no seu... usando o aplicativo da Rouleur, você lê no celular, você lê no computador, você lê no seu tablet. Eu sempre tive a prática de escanear e parar em algumas coisas. Por exemplo, teve uma que eles fizeram lá em Londres que era sobre design. Então, a importância do design. E o que encanta na Rouleur, a gente estava comentando entre nós aqui, e acho que remete até a 3 anos atrás, quando a gente estava incubando o Gregário, de falar, a gente olha essa edição, a quantidade de coisa genial que tem, só que a redação da Rouleur, com o Edward e a turma dele, já está costurando outra igual ou melhor. Porque quantos pods existe, quantos Enduran existe, quantos Phil Liggett existe, quantos os filhos da Marie-Odile, a Mauri da ESO. A senhora Mauri. Sim. Madame Mauri. Ou a história da corrente, a história do bidon, assim. E eu acho que como nós, que achamos que a gente tinha repertório para fazer 4, 5 programas, estamos aqui no nosso programa 160. Com quase 1000 podcasts diferentes, porque em vários momentos a gente teve vários convidados com vários programas. Né? Isso é realmente... até vai mudar um pouco a ordem das coisas aqui, porque os caras colocaram um elenco estelar e, ao mesmo tempo, estão pensando na próxima. Assim, quem que eles vão trazer na próxima edição para competir com o Pogacar? Né? Eles fizeram uma matéria, isso também é legal de falar, é uma das matérias principais da revista, com o Pogacar, com o James Starts, né, que é um fotógrafo, um cara famoso, um cara que acompanhou o Lance Armstrong, fez um livro com o Jans Voigt, né, o Shut Up Legs, foi ele que foi coautor com o Jans. Tem altas fotos muito bacanas ao longo da história, né, da carreira, e um cara que aprendeu a olhar o ciclismo, né, além das lentes, né, ele aprendeu a olhar o ciclismo, e uma conversa com o Pogacar onde estava tudo ali, né, ele conseguiu. E aí é um outro ponto, porque
a gente tem que ter a humildade de dizer que a gente adora ciclismo, gosta de ciclismo, estuda o ciclismo, mas a gente está mediado, né? A gente está aqui no Brasil. As coisas estão acontecendo nesse momento na Europa, essa semana Tour de Suisse, na sequência o Belgian Tour, tem também o Tour de France dia 1º, mas a gente não tem tanta intimidade assim com esses caras. Então, quando o James Stark conversa com o Pogacar, ele tira ali algumas coisas que a gente precisa entender que a gente talvez não tivesse essa espontaneidade do Pogacar que está no texto, né? Assim, que está ali contando as coisas com detalhe e com intimidade, vamos dizer assim. E esse programa é engraçado, porque ele pode demorar 40 minutos ou 4 horas, né? Porque tudo que tem aqui da Rouleur. Mas me vem uma coisa de gradativamente, pelo teu relacionamento, pelo relacionamento do Nicolas, pelo meu, a gente está conseguindo trazer para o ouvinte de língua portuguesa coisas que não são versão de terceira coisa que a gente leu em outro lugar que ouviu falar, e sim chegando mais perto da fonte. Então, acho que o que entusiasma dessa relação da Rouleur, seja quando a gente esteve em Londres, Nicolas e eu, e conhecemos o Mateu, e esbarramos lá com o Simon, com o Boonen, mas agora, da gente acompanhar para mostrar para os nossos ouvintes que existe essa revista e que ela merece a gente saborear com os olhos, porque a editoria de fotografia, assim, difícil para mim dizer se o texto ou as imagens, o que me encantam mais. As capas, eu né? posso te dizer que algumas vezes eu me deliciei com as imagens e depois eu voltei para olhar os textos, porque são bons fotógrafos, com bom papel, uma foto escolhida, não é coisa de estoque. Então, assim, tem uma música do Fagner, né? De que seu olhar vai dar uma festa. Assim, então, ao ler a Rouleur, seu olhar vai dar uma festa. E para ser um pouco mais popularesco aqui, a nossa sensação gravando esse podcast depois de ter lido a Rouleur em primeira mão é de igual um pinto no lixo, né? Assim, a gente está super feliz, super emocionado com essa possibilidade, com essa parceria e com essa oportunidade. Eu estou citando o Pogacar e vale a pena destacar alguns pontos que ele falou nessa entrevista que são muito bacanas e que são, ao mesmo tempo, óbvios, mas na hora que você coloca na boca dessas pessoas, primeiro assim, o Pogacar é o primeiro cara em décadas que realmente está sendo comparado com o Ed Merckx. As coisas que ele faz são coisas que o Ed fazia, que eram coisas que, sabe assim, que eram coisas, é um cara enorme. E aí o James Stark usa uma frase do Mauro Gianetti, que é um suíço, que é diretor da equipe UAE, que foi também da Sonia Duval, falando que o Pogacar tem uma aura. E tem uma aura que ele não vê em qualquer ciclista, em qualquer pessoa. E aí ele fala que o Gianetti falando, que em 2000 ele estava numa casa, né, de atletas olímpicos, né, para a Olimpíada de 2000, e junto com ele estava lá um cara de 18 anos, tenista, que ele olhou assim e falou, esse cara tem uma aura diferente. Esse cara nem era ainda o Roger Federer, que é um dos maiores da história do tênis, né, tipo, o cara, talvez o mais elegante tenista que a gente já viu jogar, o cara, né, finíssimo, e ele falou assim, ali tinha algo diferente. E é a mesma coisa que eu encontro no Pogacar, e mais ninguém, ele falou. Só os dois têm isso. E essa aura é uma coisa que para a gente fica um pouco mais mediada, né? Ela fica um pouco mais distante. Então é legal você ter a oportunidade de ler isso e dessas pessoas, né? Do dirigente da equipe, do jornalista. E a outra coisa que o Pod falou, que faz muito sentido, é uma coisa que a gente vem falando aqui, inclusive essa semana, no Gregário Radio, é a experiência dele no Tour de France do ano passado, no Col do Granon, onde ele detalhou as coisas, o que aconteceu com ele ali naquela etapa, onde ele tomou 5 minutos do Jonas Vingegaard. Ele ficando, quando ele cita o Marc Soler ficando para trás, ele cita o quanto que o Maika ajudou ele cita o erro que ele sentiu de tentar acompanhar o ataque do Vingegaard, que se ele tivesse subido no passo junto com o Maika, ele teria perdido um minuto e pouco no máximo e estaria vivo na disputa, né? Que ele não conseguiu, era impossível reverter aquela diferença que ele tomou no Granon, porque ele pifou. E pifou de vários sentidos. Ele já não era um dia bom e ele tomou decisões erradas. E a outra coisa que ele falou é o tema do episódio que está no ar, é o mais recente do Radio, quando a gente fala sobre a presença do Roglic ou não no Tour de France, ele fala que
hoje, olhando para trás, ele teria que ter deixado o Roglic atacar e ir embora. O Roglic já tinha tomado tempo, né? No Col do Telegraph, ele atacou e o Pogacar mordeu a isca. E ali ele se desgastou demais marcando os ataques, tanto do Vingegaard quanto do Pogacar, ou do Roglic, e aquilo custou a ele o Tour de France do ano passado. Então, assim, é um tipo de leitura que tira as pessoas das hipóteses. Né? Tá ali, tá na boca do Pogacar o que aconteceu. O Pogacar foi respeitoso com a equipe da Jumbo, mas ao mesmo tempo vaidoso. Ele quis marcar os ataques, ele acreditou que ele ia dar conta, ele não ficou com os companheiros de equipe dele, ele se alimentou mal, ele tomou muito mais tempo do que ele teria tomado se ele tivesse pensado com um pouco mais de calma. É ele falando, não é o achismo mais. E uma coisa, Leandro, que eu acho que nós aqui na Gregário admiramos em comum, que é achar boas histórias. Não é só dar o resultado da prova ou falar do equipamento, como é o caso da Willier, como é o caso de falar do Bidon, da Caramanhola, como tem a matéria. Assim. Então, no lado, e a revista ela faz isso algumas vezes, né? Porque ela tem duas capas de cabeça para baixo. Então, você começa a ler o feminino, aí você vira a revista ao contrário, você lê o masculino. Então, são 83 páginas do Tour de Femme, homenageando o masculino, e são 100 e... Não, mesma coisa, 80 páginas. Então, são 160 páginas do Tour des Hommes, onde fala do Liggett. Inclusive, uma coisa que eu tinha esquecido, né, de que um pouco da decadência do Phil Liggett é o quanto ele se deixou colar no Lance Armstrong. E o quanto, teoricamente, ele era um amigo íntimo, que deveria saber do que estava acontecendo, e quando tudo explodiu, ele se manifestou que eu realmente não sabia. Isso era uma coisa que eu não tinha tão claro na minha cabeça, e a matéria fala, ele até responde, foram até a África entrevistar ele hoje mora na África, então com fotos lindas da África, e ele e a mulher dele fazendo um trabalho lá. Mas essa viagem, e não importa se você assiste a corrida ou não assiste a corrida, é claro que isso torna a experiência mais rica, mas são as pessoas que estão aí, fazendo um produto, uma profissão de atleta. Então, e isso faz com que cada edição da Rouleur seja atemporal. Eu já assinei dezenas de revistas de bicicleta, acho que você também, inglesas, francesas, espanholas, americanas, e é engraçado, e tinha uma coleção, né? Mas é engraçado, depois de um tempo elas ficavam velhas. As Rouleurs, eu tenho várias, e você volta, ela não é datada, que é uma coisa que a gente se esforça aqui no Gregário, que é uma boa história, num recorte de alguém que pode ter um momento de fama naquele momento e que hoje não tem tanto. Mas aquela história daquela pessoa contada daquele jeito é genial, é uma festa para os olhos. E dentro dessa do slow food, né, do consumo, né, do jornalismo duas rodas, a entrevista com Miguel Indurain também é muito boa, porque a jornalista gasta, sei lá, as 4 primeiras páginas falando do vinho, da relação deles com a vinícola onde eles estavam, do quanto que o Miguel Indurain conhecia aquela região ali, La Rioja, né, no País Basco, que ele era lá de perto, de Navarra. Então, assim, um baita de um nariz de cera, um baita de um rodeio, para depois, lá na frente, fazer as perguntas para ele que são pertinentes, mas que ele talvez já esteja cansado de responder. Né, do tipo... e é conhecido que ele não gosta de falar, ele se aposentou e não quer mais saber. Então, eles pegaram uma organização de uma viagem, que é o Leblanc, que faz umas coisas e convida uns grandes chefes, uns grandes ciclistas, colaram lá na viagem para pegar ele no susto e fazer uma entrevista. Então, tem uma produção, não é simplesmente pegar o telefone e gravar a conversa. E ela chegou muito soft, porque se ela tivesse perguntado para ele se ele achava que tinha pouco contra-relógio nas provas atualmente, ou se ele era muito conservador na estratégia de prova dele e tudo mais, o cara ia ficar extremamente paradão. Como ela começou a conversar com ele sobre vinho, sobre a região, sobre a distância da casa dele ali, como é que tal, ele entrou na dela, assim, né? E ali depois foi muito mais fácil. Inclusive, ele falou umas coisas bem interessantes, assim, do quanto que para ele importava a classificação geral, não importava tantas vitórias das etapas, e por isso que ele nunca se importou muito, né? Com o próprio Capucci ou o Rominger, os caras que subiam com ele e ganhavam as etapas,
porque ele já tinha garantido no contrarrelógio os títulos, né? E ele fala também que ele até hoje é assim, na época ele era ciclista, isso também foi louco, porque ele falou assim, se chovia eu não saía para pedalar. Eu não saía para pedalar, e se chovesse 5 dias, eu ficava 5 dias sem pedalar. Nunca tive rolo em casa, não tenho até hoje. Se depois eu compenso, depois eu treino um pouco mais nos outros dias, mas não faço isso. E aí depois ele foi contando, engraçado que ele fala isso, depois ela conta os baques que ele teve, e foram em dias onde não estava uma condição. Ele falou assim, nunca peguei uma Liège, Bastogne Liège sem tempo ruim, sem neve, então por isso que eu não tenho essa vitória lá. Bati 2 vezes na trave no Mundial de estrada, gostaria de ter vencido, e me faz muita falta não ter conseguido vencer a Volta à Espanha, que eu comecei muito bem, mas depois eu nunca tive mais encaixe. A volta na época era em abril, né? Ele falava que eu tinha muito problema respiratório, não me dava bem e tal, então não tenho essa conquista no meu currículo. Pô, consegui. Ela extraiu tudo que se esperava extrair. Se você pensar assim, 10 perguntas para o Indurain, tá ali. Mas a forma como ela conseguiu tirar aquilo dele e como que esse cara é um cavaleiro, né? E, Leandro, você teve a experiência na VO2 de entrevistar pessoas internacionais, né? Sim. Como é que você se sentiu e como é que você acha que o jornalista, como é que é diferente, o que você sentiu como um brasileiro da VO2 indo lá conversar e o que é um jornalista da equipe da Rouleur inglês ou, enfim, que está ali na Europa? Eu vou te dar 3 respostas para essa pergunta. A primeira é a seguinte, os caras são muito profissionais. Então, quando eu entrevistei o Matej Mohoric, por exemplo, o esloveno, que depois ele tinha sido campeão mundial sub-23, estava no primeiro ano dele na Cannondale. O cara foi muito profissional. Tudo que eu perguntei, ele foi atencioso e tal. Mas a gente não passou de um certo ponto, entendeu? A gente não conseguia tirar dele algo além do normal. Algumas respostas ele já tinha. Se eu tivesse ficado ali nas outras entrevistas, eu teria visto ele responder igualzinho para os outros. E isso eu aprendi com o Ricardo Prado, nadador, curioso, né? Na época que a VO2 também tinha a Aqua, que era uma revista de natação, e o Ricardo falou assim, cara, não é o que você quer perguntar, é o que ele quer falar. Você pode perguntar para ele o segredo sabe assim, você pode fazer a pergunta mais louca do mundo, assim, o cara não quer falar sobre isso, o cara vai te responder outra coisa. O cara tá preparado para não te responder, sabe assim, ele pode ignorar o que você tá falando. Por mais genial que Aliás, seja. Nisso, a entrevista do Phil Liggett, a jornalista fala isso, de que ela, no caminho, foi ouvindo vários podcasts, várias coisas dele para se preparar, né? Mas chegou lá, ele só falou do que ele queria falar e quase sempre repetindo as mesmas histórias. Então, entra no modo entrevista, aperta play e solta aquelas coisas ali. E a gente já viu isso na Gregário também. Mas, por fim, a terceira experiência que eu tive foi na Paris-Roubaix, em 2012, onde estava com vários jornalistas juntos, né? E ali era uma das primeiras vezes que eu ia para uma prova internacional ver de perto. A relação que eu tinha com a prova em si era como se fosse duas dimensões. E os caras tinham 3 dimensões. Porque os caras sabiam que aquele ciclista que eu vi na imagem, dando um chilique na chegada, era um cara que nos dias antecedentes ou nos dias... ninguém gostava dele. Sabe assim? Era um cara que já tinha sido grosseiro com não sei quantas outras pessoas. Era um cara que no meeting da equipe fez questão de fazer coisas separadas do grupo. Então, é de uma complexidade muito mais ampla quando você tem a proximidade com os caras. Então, assim, ali eu vi os jornalistas falando de ciclistas que eu só assistia. E eles já tinham conversado com o cara, e nem sempre em área de imprensa, às vezes sabe, assim, num contexto mais solto, sabe? Eu agora me fugiu um exemplo bom disso, mas assim, eles tinham histórias que quem lê a Rouleur vai ter também, que complementam informações que você assiste na televisão ou assiste no alambrado, que seja, entendeu? Mas você consegue conectar os fatos, o desempenho da bicicleta, os fatos ali da prova, com coisas colaterais. A relação daquele ciclista com os outros, daquele sprint ou daquela fuga, com o diretor dele naquela época, ou com o plano dele para o ano que vem. Então, esse cara já está assinado com outra equipe, cara. Esse cara não vai entregar isso esse ano mais. Então, assim, é coisa de quem está perto, né? Assim, eu acho que isso é bem diferente.
E eu admiro muito quem consegue ter essa intimidade, consegue ter essa proximidade que faz com que alguns bloqueios sejam quebrados. Igual você falou, o cara já sabe o que ele vai falar, o cara liga o modo dele e fala as mesmas coisas. Não é porque ele só sabe falar aquilo, é porque ele não quer falar além daquilo, não quer se comprometer, não quer gerar manchete. Uhum. E às vezes alguma intimidade faz o cara desarmar e quebrar algum desses gelos, sabe? Assim, acho que isso é bem legal. Que eu acho que é o que a gente vê na conversa com o Indurain, de pegar ele e falar de vir esse exemplo que você usou. É de saber uma estratégia que com o Phil Lickett não funcionou tanto, mas de qualquer forma foram até a África, conversaram com ele e trouxeram a história, com o Indurain. Com o Jasper Philipsen também, outra entrevista que está nessa edição da Alpecinho, velocista, as perguntas elas vão induzindo o cara a dizer algo que se perguntassem primeiro ele travaria. O jornalista faz o Jasper ficar envolvido, o Jasper Disaster, né, do seriado da Netflix, mas justamente por isso, porque qual foi a vitória mais importante da sua carreira? Foi a do Champs-Élysées. Por quê? E tal, o cara explica. Aí lá na terceira ou na quarta pergunta eles falam sobre de quando ele falhou, né, de quando ele não conseguiu ganhar e que aquilo foi um trauma enorme para ele. Então essa composição ela é também valiosa de você entender numa narrativa escrita ali, num texto, como que você tira dos ciclistas as melhores coisas. Inclusive a necessidade do jornalista, isso também era uma coisa que fazia muito tempo que eu não via, porque é muito comum em entrevista em texto, perguntando para assim, qual que é o seu prato preferido? O que você gostaria de comer se eu tivesse só isso? Olha só que pergunta, né? Você não consegue imaginar uma entrevista que uma pessoa faça isso hoje. Uhum. Mas sem dúvida foi uma conversa para quebrar o gelo, para fazer o cara desarmar um pouquinho, assim, sabe? Tipo, e não entrar nas perguntas principais muito armado. Então, ele, inclusive, falou que ele gosta de macarrão, comeria macarrão pelo resto da vida dele. E a outra pergunta muito boa é assim, o que você cantaria num karaokê? Eu olhei assim, ela tá perguntando isso pro cara. Eu não teria coragem de fazer essa pergunta, sabe? Imagina, você tem 15 minutos com o Jasper Philipsen, o que você pergunta para ele? E aí perguntou, o que você cantaria? Ele falou, provavelmente eu cantaria Backstreet Boys. Eu não consigo mais agora olhar pro Jasper Philipsen e não lembrar dele. É a mesma coisa. Backstreet Boys. Eu tive a mesma sensação. Perdeu o ponto. Perdeu. Não, perdeu no sentido de desarmou, assim, não é perdeu, porque acho que quem canta karaokê no Brasil vai cantar Zezé de Camargo e Luciano, vai cantar Evidências também, então não tá assim. Agora, das mulheres, a Audrey Cordon-Ragot, que tem uma história impressionante, né, sobre o susto que ela tomou e de ter tido um derrame, né? E é uma história que a gente conhece algumas pessoas que têm isso, e a batalha dela de voltar como ciclista de alto rendimento, de alta performance, eu acho que bate naquela tecla, assim, são grandes histórias, não é só falar de alguém que é famoso ou de alguém que é vencedor. E nisso, a Cool, Leandro, o que tem uma matéria genial com ela também. Tem. Foi a primeira matéria que eu li, inclusive. Eu tava folheando, falei, puta, eu quero ler essa aqui, porque a Charlotte Kool é velocista também, né? Assim como o Jasper Philipsen, da equipe DSM, e tinha uma grande expectativa para ela nessa temporada, porque ela herdou a vaga de velocista titular. A Lorena Wibbs foi para a SD Works. Lorena Wibbs é a canibal dos sprints, ela foi a maior vencedora do ano passado, mais de 30 vitórias, isso é coisa que no masculino não se viu, né? Raríssimo ciclista passar de 20, chegar a 30 é coisa... Marianne Vos e ela, assim, basicamente, são ciclistas que conseguem esse tipo de conquista. E a Charlotte Kool conta como que ela... Primeiro, uma coisa legal, todo mundo que pratica o speed skating, né, o skate de velocidade, o patins de velocidade, pratica bicicleta no gelo, pratica velocidade como complemento. E ela foi praticando como complemento e percebeu que ali ela tinha uma possibilidade. Então, isso foi uma coisa que me chamou a atenção, porque há pouco tempo atrás a F-Education anunciou que contratou uma menina dessa modalidade. Então, assim, eu já fiquei assim, tem que olhar essa menina com mais atenção. Porque e a Jumbo, inclusive, tem uma equipe de patinação no gelo. Tem, né? Tem o Vanderpool no gelo uniforme igualzinho, né? Aliás, está procurando patrocinador novo para esse time também, já que a Jumbo vai sair.
Mas aí ela estava contando que o que ela mais, o maior mérito que ela sente, eu acho que isso é uma coisa de embalador, ela consegue ver o sprint em câmera lenta, né? Que isso é muito louco. Então ela consegue, dentro daquele caos que é um sprint, todo mundo se esbarrando, achar as melhores escolhas de espaço para ela passar. Ela não fica apavorada ali dentro e fica fechada, fica, né, na pior posição. É a palavra dela, tá? E aí, com isso, ela, ao desenvolver isso, ela aceitou o convite para ir para a DSM, sabendo que a Lorena Wibbs ia ser a titular. Ela falou: não, vou aprender, vou trabalhar essa minha capacidade, que é uma virtude, e vou desenvolver o meu sprint pouco a pouco. Então ela sabia que ela ia viver 2 anos como embaladora, ela ia deixar de ser, ela podia ter sido velocista titular de outra equipe, mas ela falou: não, eu vou fazer esse processo que vai ser legal para mim. E ela falou assim que ela nunca teve a amargura de estar abaixo dos holofotes, né? Tipo, deixar a Lorena Wibbs com destaque, porque o tempo todo que elas trabalharam juntas, a Lorena sempre foi implacável. Então, foi legal ela falar isso. Ela falou assim: eu não tive dúvida de que eu estava fazendo a coisa certa, porque eu sempre que trabalhava para ela, ela ganhava. Então, ela, sabe assim, ela falou assim: ela quis dizer, né? Eu não tinha aquilo assim, mas se fosse eu, tinha dado certo, sabe? Assim, ela nunca teve essa angústia, porque a Lorena não deixava isso acontecer. Então, foi bacana a entrevista dela como um todo, e sabendo que hoje tanto ela quanto a Lorena vão encarar o Tour de France com uma pegada de grandes rivais. Já começou lá desde o mundo árabe, né, quando ela ganhou da Lorena Wibbs por lá, e agora a Lorena ganha mais do que ela, e ela falou disso também. Ela falou assim: ela vence mais, ela vence sempre. E isso é um mérito dela, que eu não posso ter isso como referência. Mas eu sou uma ótima sprinter, eu posso vencer muito. E aí ela acho que essa é uma boa briga pro Tour de Femme, né? E eles foram muito felizes em trazer essa a Charlotte Cole personagem para pré-prova. Então, achei feliz. Porque vamos entender só a lógica que eles fizeram, né, Álvaro? Porque eles pegaram a edição deles de pré-Tour de France para falar do País Basco, que é onde é o ponto de partida, para falar do Puy de Dôme, que é o ponto de uma das subidas míticas que volta, mais de 30 anos que não estava no roteiro. Então tem bastante coisa de País Basco no roteiro, né, nas pautas complementares. Trouxeram o Jasper Philipsen e a Charlotte Kool, que devem ser grandes personagens dos sprints. Trouxeram a Cordon Ragot e a Evita Musique, que são francesas, personagens importantes quando você pensa no Tour de Femme. O lance do Bouquet, que é uma coisa genial. O Pogacar, que é o cara que talvez seja o grande personagem, porque é o quem vai contestar o campeão esse ano, né? O campeão é o Vingegaard, o Pogacar está pela revanche. Aliás, só do Bouquet, assim, não é uma matéria tão grande, então o spoiler não é tanto. Mas você parar para pensar que no Tour de France, em todas as 21 etapas, tem que ter uma produção que entregue o Bouquet lá para o pódio. Então você tem que descobrir um fornecedor perto que tem alguma consistência de produção. Inclusive, a gente agregário aqui ajuda no Letap do Tour de ter um Bouquet tão ou mais bonito que é entregue para os vencedores do longo e do curto. Vale a pena observar, hein, galera, porque olha a imagem dos pódios do Letap quando o vencedor vai, né? Não foge, levanta o buquê. E foi agregário que ajudou a fazer uma ponte com o fornecedor que está trabalhando. Quem que é o fornecedor, Álvaro Pacheco? Como é que chama? Liris Atelier. E quem que é a CEO da Liris Atelier? Quem que é? A Liris é Ana Luísa Pacheco, é a CEO, muito bem. Também conhecida como minha esposa, mãe das minhas filhas e avó do meu neto. Mas que está lá nos pódios, vai estar agora no Rio de Janeiro e depois em Campos. Mas muito que legal. tem inclusive ela falando de que os arranjos que ela viu na revista, ela não acha tão bonitos e ela acha que tem coisas mais bacanas para fazer. Mas, de qualquer forma, a revista foi lá falar com o pessoal que faz a coordenação de logística do buquê, que é um pequeno grande detalhe. Assim, que você para pensar, é um desafio você achar um negócio que viaja por alguns países e você achar um fornecedor lá que já fica no gatilho para fazer uma coisa que é uma consistência estética. Eu acho que esse tipo de coisa que
nos apaixona, Leandro, e de que a gente chegar mais perto. E o meu encantamento da oportunidade que a gente está tendo de construir essa ponte para o nosso ouvinte de língua portuguesa, que às vezes não é tão fluente em inglês, né, para consumir conteúdo em inglês, e aos pouquinhos eu sinto que a gente está na periferia dessa família, do coração do ciclismo, que é a Europa Ocidental. Então, o Nicolas fixou residência lá há 10 anos, né, mas ele tem 2 casas. Tudo bem, o Álvaro está ali com uma obra atrapalhando. Tem uma obra. Mas tudo bem. Tem uma obra aqui no vizinho, mas não acabou a pandemia, essa história de obra, mas enfim, é o mundo real. Eu acho que com essas relações, e a Rouleur é um marco, primeiro porque foi uma referência editorial da nossa criação, é uma reconexão sua com o mundo da revista, eu chegar perto de uma coisa que é apertar a mão de um ídolo, é quase isso. Sim. Quando eu, em Londres, apertei a mão do Simon Mothram, apertei a mão do Tom Boonen, assim, cria uma conexão. Quando eu tive a experiência de ficar 4 dias com a Quick-Step lá em Paris-Roubaix, de uma coisa que você via num altar longe, você conheceu o ser humano, você conheceu o lado humano, a intimidade virá com o tempo, e isso é o nosso privilégio para você, ouvinte, espectador gregário, que fala português e que também fala inglês, de lembrar, tem com todas essas crises de mídia impressa, e assista também o programa do Matteo, porque ele é uma pessoa muito consciente, não é um idealista perdido, seja com o grupo mídia que tem a Rouleur, que tem o Rouleur Show, que tem a Volata, que é uma versão italiana, que tem a versão em espanhol, como revistas impressas, eventualmente, quem sabe, vai ter uma versão brasileira. Também é sócio importante da Passione, que são bicicletas de sonho de titânio, feitas sob medida ou não, e uma confecção que é a Schmei, que focou no merino, que é um tecido absolutamente genial. Então, esse conjunto de coisas dá um relacionamento. Por exemplo, estava falando com ele semana passada, e ele estava conversando com o pessoal da produção da Netflix, que está filmando o próximo episódio, que a gente acabou de ter a primeira temporada, e a temporada 2 do Tour de France Unchained, né, por dentro do pelotão. Então, é isso, ouvinte, que a gente está trabalhando para trazer para você, que a gente está dando uns ganchos aqui para você conhecer a Rouleur, e estamos começando também a aprender como é que a gente vai pegar esse mar de conteúdo fantástico e traduzir em podcasts para você. Então, comente, nos ajude, oriente, sugire. Isso é muito importante. A gente está dando um start aqui num projeto, a gente não sabe exatamente tudo que vai acontecer. Então, participe com a gente sobre as possibilidades. Se você assina a Rouleur, se você lê a Rouleur, se você tinha uma revista que seja, marca a gente, interaja com a gente nesse sentido, para a gente saber que aqui no Brasil tem uma galera que idealiza o conteúdo como a gente, assim, de qualidade, com entretenimento e também com muito conteúdo. Só antes de a gente se despedir, Álvaro, que eu já notei que você está caminhando para o final, a gente está falando do buquê e da organização. Uma pauta muito importante dessa revista com os netos da família Maury, né? O Jean-Tienne e a Aurore, porque eles contam sobre a importância do Tour de Femme, de quanto que eles se guardaram para poder aguardaram esse momento, né, de voltar a investir, voltar no ciclismo feminino, e o quanto que está sendo positivo. A gente lembra que a ASO tem também a Maratona de Paris, o Rally Dakar, o Roland Garros, então tem uma série de eventos importantes que são organizados. O jornal L'Equipe, né, que é um dos catalisadores, né, desde lá do Emiliano, né, que é o pai de todos lá, o precursor do projeto, que comprou, né, os direitos do Tour de France lá, na verdade ele comprou a Lauto primeiro, eu acho, e com isso ele pegou a prova. O que aconteceu logo depois da Segunda Guerra, tem até um livro muito interessante chamado Le Fric, que conta um pouco. O Tour de France foi inventado no começo do século XX, e depois, na Segunda Guerra, o Emília Maury, ele fazia um jornal da resistência.
Então, ele começou na imprensa mais ou menos desse jeito, e a prova Tour de France e o jornal da equipe estavam meio perdidos naquela confusão de guerra. Então, ele se coordenou para comprar, aí ele teve 2 filhos, no falecimento dele, os filhos... Ele era uma pessoa que não era muito amada, muito polêmica, imagina, quem tem a responsabilidade do Tour de France. Ele faz um jornal de oposição. Faz um jornal de oposição. Inclusive, tem uma coisa muito sarcástica que está no livro, que ele morreu num acidente de cavalo, ele caiu do cavalo. E aí a imprensa, no dia seguinte, perguntou, o cavalo está bem? Então, era uma pessoa que exercia o seu poder com muita força e tinha as suas inimizades. A simpatia da ASO tem história, tem lastro, então. Aí teve um filho e uma filha, brigaram entre si no patrimônio que tinha, a filha foi fazer um negócio, o filho ficou com a empresa, se casou com a Marie-Odile, ele faleceu, a Marie-Odile, que nesse livro é muito retratada como uma pessoa fundamental, que talvez tenha mais poder sobre o ciclismo mundial do que a própria UCI, né? E agora a entrevista na Rouleur é com os filhos dela, que ela está no conselho, ela saiu da linha de frente operacional, e os 2 filhos dela que são responsáveis pela ESSO, como você disse, Leandro, é um universo de esporte que vai de Paris-Dakar, a Tour de France, a Volta da Espanha, a Paris-Roubaix. Então, assim, e ter o tempo de uma matéria de 4 páginas com os 2 falando então, o que eles pensam, o que eles acreditam, para que direção o Tour de France especificamente, né, porque a gente está falando só de ciclismo, e a ESSO, a Marie Sport, vai. Então... 2 coisas dessa entrevista que são legais de destacar. Primeiro, ao Rod dizendo que o ano que vem eles chegam em Nice, né? O final da Tour de France vai mudar em função da Olimpíada. Por causa das mas Olimpíadas. Que não tem a menor chance deles tornarem-se itinerante ou vai voltar para Paris, porque Paris é uma parte importante do projeto deles. A gente lembra que o Tour de France é um projeto que arrecada 150 milhões de euros para sua realização. Eu acho que gasta boa parte disso, o Bouquet deve levar uma parte desse dinheiro só de organização, só de staff para poder organizar isso, e assim vai, né? Então é uma prova também muito custosa, apesar de arrecadar. E um outro triste que eu morri de rir, Auro, foi da Aurora falando que estava fazendo um intercâmbio em Londres na época do Tour de 87, e todo mundo parou para assistir a prova lá, e ela estava junto, vendo o pai dela na televisão, mas não contando para ninguém que era o pai dela que estava lá, para não chamar muita atenção, assim, para manter os pés no chão, e manter ali um certo isolamento com os fatos. Eu achei curioso ela falando sobre isso naquele ano que o Tour, em 87, também, né, saiu de Londres. Recentemente também eles voltaram e foi muito marcante a prova por lá. E você imagina o que é essa dinastia, né? A terceira geração com uma coisa da relevância que são as provas, assim, para citar só 2, Paris-Dakar e Tour de France, o quanto de pressão, o quanto de que essas pessoas cresceram e vivem, e desafios, né? De gente que ama, gente que odeia, gente que quer destruir, gente que quer construir. Então, acho que outra que eu estou escaneando a revista para dar para você, ouvinte, o prazer de ir lá, uma matéria também sobre fazer a Velocio, que faz jerseys de material reciclado, inclusive dizendo de que o nível de poluição de poliéster, que é uma coisa terrível, que a gente fala tanto de sustentabilidade e planeta, né? E eles fazem uma revista, uma matéria com um fornecedor que resolveu fazer uma matéria, um produto usando material reciclado, que polui menos. E com super design, não é só que ela é ecologicamente correta. Eu fiquei olhando, eu aqui que tenho um guarda-roupa que vive conflitando com a família, olhei para essa camisa, essa aqui está na lista. Muito bem. Essa aqui... Muito bem, Álvaro Pacheco. Aqui, chegou a hora de a gente mandar esse podcast para a gráfica, né? Tem que rodar para entregar na próxima sexta-feira. Vamos botando aqui um ponto final, agradecendo todo mundo que acompanhou esse podcast até o final. Eu espero que vocês entendam que a gente está abrindo um novo formato, que esse podcast ainda vai ganhar melhores contornos à medida que a gente for mensalmente apresentando para vocês
as informações da Roulé, e tudo isso que compõe essa revista também vai fazendo parte, né? A nossa ideia é publicar o editorial do Eduard Pickering no nosso blog, no nosso site, para que vocês entendam um pouco sobre a importância do Tour de France no editorial da revista, né, de como é que eles montaram ali, o quanto que é o verão francês, é o verão europeu, é a galera indo para a rua, indo viajar, e o Tour de France na televisão. Então é algo muito importante. Isso está ali, é a tônica do editorial desse mês da Roulé, e que mês a mês a gente vai trazendo essas novidades para vocês. Algumas falas importantes dos ciclistas famosos, algumas curiosidades das matérias colaterais, mas o mais importante são as boas histórias. A gente está aqui trazendo um pouquinho dessa conexão, tirando algumas etapas, né, dessa conexão, trazendo para vocês uma revista que vale a pena ler. Acho que essa também é uma mensagem importante. E reforçando, ouvinte, a gente está construindo essa ponte para que você transite nela. Então, Exato. Dá uma olhada na Roulé, se informa e cutuca a gente sobre o que você gostaria que a gente fizesse com esse relacionamento que a gente está construindo. Que a gente está construindo, óbvio que, não vou mentir que é um prazer monstruoso estar fazendo isso, mas nós estamos fazendo isso para você. A gente está construindo essa ponte de relacionamento e comunicação. Que conteúdo você gostaria que a gente trouxesse desse networking que a Roulé tem? De que jeito você gostaria que a Gregário chegasse mais perto e trouxesse mais dessas matérias, dessas histórias, dessas pessoas para você? Legal. Galera, um grande abraço, até a próxima semana com mais uma edição do Gregário Cycling. Fique ligado no nosso feed. Lembrando que se você está assistindo a gente pelo YouTube, as versões editadas são sempre publicadas no podcast, e o contrário também é verdade. Se você está ouvindo uma versão reduzida, ligeiramente reduzida normalmente, no seu player de podcast, você pode ver a gente aqui no YouTube falando, e às vezes com alguns conteúdos que são cortados na edição final.